Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, dou-vos as boas-vindas a esta quarta sessão do ciclo de webinars Private Law Legal Series FDUP, dedicada ao processo civil. Saúdo os demais colegas de painel, o Dr. Tiago Azevedo Ramalho, que é meu colega na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e a doutora Maria José Capelo, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a quem dirijo um cumprimento de grande agradecimento por ter tido a imensa amabilidade de aceitar o convite a participar neste webinar, e com a sua presença muito nos honra e honra a nossa faculdade, e tenho a certeza que, como sempre, aprenderemos muito com a senhora doutora. Muito obrigado pela sua presença. O tema deste webinar é a cooperação no processo civil. É um tema vasto, que assume grande relevo teórico e também prático, atravessa diferentes regimes do direito processual civil e toca os alicerces desta ciência jurídica, e que será aqui aflorado em diferentes dimensões. A mim, tocar-me-á, por uma questão de coerência temática, fazer a primeira apresentação, através da qual abordarei o tema dos deveres de cooperação do juiz e das partes, e procurarei fazer um enquadramento dogmático geral desta matéria e refletir, ainda que de um modo muito sumário, porque o tempo disponível não permite mais do que isso, sobre se tem sentido qualificar o atual modelo processual como um modelo cooperativo. O doutor Tiago Azevedo Ramalho, seguidamente, abordará o tema da cooperação na ação executiva, cooperação entre os sujeitos processuais na ação executiva, e a doutora Maria José Capelo falará sobre a cooperação entre as partes na ação declarativa, fechando com chave de ouro este webinar dedicado ao processo civil. Eu renovo as saudações a todos os participantes, agradecendo muito a vossa presença aqui, e espero que esta sessão seja útil e que corresponda às vossas expectativas. Isto dito, e sem mais delongas, eu vou então começar a minha apresentação, minha breve apresentação, fazendo de polícia de mim próprio. Começo por referir, como creio não podia deixar de ser, o artigo 7º do Código de Processo Civil, onde está previsto o princípio da cooperação. O número 1 deste artigo, que assume a forma de uma norma programática, reza que, na condução e intervenção do processo, os magistrados, os mandatários, as próprias partes devem cooperar entre si, concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio. Os demais números deste artigo 7º prevêem dever de cooperação do juiz e das partes, a ele voltaremos, existindo diversos deveres de cooperação tipificados ao longo do Código. Eu concentrarei a minha exposição na chamada cooperação material, e os deveres de cooperação a que me referirei inserem-se dentro deste segmento da cooperação material. Isto porque, por ser aquela, digamos, mais implicante do ponto de vista da questão colocada no título da minha apresentação, um modelo cooperativo.
Antes disso, e em jeito de enquadramento geral, gostaria de salientar alguns pontos. Em primeiro lugar, que os deveres de cooperação que impendem sobre os sujeitos processuais emergem de um vínculo jurídico, que é o vínculo da instância. Mesmo não se pode dizer dos deveres de colaboração ou de cooperação que impendem sobre terceiros. Vínculo este constitutivo de direitos e de obrigações e pelo qual as partes e os juízes estão ligados na chamada relação jurídica processual. Caberia aqui fazer uma referência geral ao princípio da boa-fé, no qual, creio eu, o princípio da cooperação se ancora e que constitui o princípio da boa-fé processual, uma extensão ao processo do princípio civilístico da boa-fé. Mas agora, queria salientar o seguinte aspecto. A definição da instância como elo processual e como elo processual de natureza jurídica não determina, no entanto, o papel desempenhado por aqueles que integram a relação processual, as partes e o juiz. Este é um dos problemas centrais da ciência processual, da distribuição de poderes entre o juiz e as partes, referindo-se a uma distinção clássica entre processo acusatório e processo inquisitório. No processo civil, a transição do assim chamado sistema liberal individualístico para o chamado sistema de processo publicístico ou social conduziu à consagração do modelo processual misto ou moderado, através de um fenómeno de ativismo judiciário e de atribuição ao juiz de poder de produção oficiosa de prova, veja-se no atual modelo por todos o artigo 411, e também do poder de conhecimento oficioso de factos instrumentais resultantes da instrução da causa, artigo 5º, número 2, a linha A. Isto tendo como pano de fundo dogmático a distinção entre o princípio dispositivo em sentido restrito ou material, que traduz, como sabem, a disponibilidade pelas partes da relação material-objeto do processo, e o princípio dispositivo em sentido amplo ou técnico, que corresponde a uma técnica processual que confia às partes a aportação dos factos e das provas necessárias para o julgamento da causa. Ora, estes sistemas estes modelos mistos ou de dispositivo moderado, gostava de sublinhar este aspecto, é que correspondem ou é que constituem o terreno fértil para a afirmação de um princípio de cooperação eficiente entre as partes e o tribunal. Não os modelos de dispositivo radical, não os modelos de inquisitório puro, se alguma vez houve algum, mas estes modelos mistos é que constituem este terreno fértil. Mas agora, a questão que queria colocar é a seguinte: mas, dada esta partilha de responsabilidades entre as partes e o tribunal, dada esta partilha de responsabilidades, fará sentido qualificar o modelo vigente como um modelo cooperativo? Há autores que usam a expressão alemã Arbeitsgemeinschaft, portanto, a relação processual como uma relação de cooperação, isto do ponto de vista da distribuição de poderes entre o juiz e as partes. Eu tendo, de um modo muito sumário aqui, não tenho tempo para mais, mas tendo a crer que não se ganha com a utilização desta expressão, na medida em que a mesma não traduz, não é adequada a traduzir a ideia de que o processo se baseia, e do meu ponto de vista
assim é, num princípio de responsabilidade das partes, através de um sistema de ónus e de preclusões, e que, portanto, é das partes a principal iniciativa em matéria não só de alegação dos factos principais e instrumentais, mas também em matéria de probatório, e que, portanto, é meramente complementar a responsabilidade do juiz, designadamente a responsabilidade instrutória do juiz. Daí que prefiro utilizar a expressão sistema ou modelo de dispositivo moderado, referindo-se aqui o termo dispositivo ao princípio dispositivo em sentido amplo, porque esse é que foi alvo de atenuação. O princípio dispositivo em sentido material manteve-se intacto, digamos assim. Um aspecto que poderia discutir-se é o de saber se os próprios poderes de produção oficiosa de prova que estão atribuídos ao juiz civil, podem ser enquadrados, como alguns autores creio fazem, à luz do princípio da cooperação. Eu creio também que não se lucra com este enquadramento. Creio que no exercício de tais poderes o juiz deve estar guiado exclusivamente por uma finalidade de apuramento da verdade e não de cooperação com as partes, designadamente com a parte onerada com a prova do facto. Creio, aliás, que o princípio da imparcialidade judicial assim o impõe. Isto dito e, portanto, feito este brevíssimo enquadramento, eu pretendo agora olhar para alguns deveres de cooperação tipificados na lei, esperando que a análise que farei corrobore, ou pelo menos não infirme esta conclusão anterior. Quanto aos deveres das partes, do ponto de vista da cooperação material, deve atender-se principalmente ao artigo 7º, número 13, e ao artigo 417, número 1, do Código de Processo Civil. O artigo 7º, refiro-me agora ao artigo 7º, número 3, mas lendo primeiro o número 2 deste artigo 7º, o juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir as partes, etc., convidando-as a fornecer os esclarecimentos que entenda necessários. Não estou a ler a letra do artigo. Número 3, as pessoas referidas no número anterior são obrigadas a comparecer sempre que para isso forem notificados, etc. Neste ponto, estamos já a paredes meias com os deveres de cooperação do juiz, porque se trata aqui de um dever de caráter recíproco. A doutrina fala a este propósito de um dever de esclarecimento a cargo do juiz. Trata-se de um esclarecimento sobre a alegação dos factos e sobre os fundamentos de direito do pedido e das exceções. É uma pequena nota, que é a seguinte: estes esclarecimentos não se confundem, mesmo quando dizem respeito à matéria de facto, com as informações a que se refere o artigo 417. Aqui, no artigo 7º, número 3, visa-se o esclarecimento da alegação, e não um fim probatório. Embora do esclarecimento prestado possa resultar o reconhecimento pela parte de um facto que lhe seja desfavorável e, nessa medida, ser aproveitado como confissão, caso em que o depoimento da parte deve ser, tal como acontece no depoimento de parte, reduzido a escrito. A prestação de esclarecimentos, tal como a prestação de informações, tem lugar a convite oficioso, quando não tenha tido lugar no despacho pré-saneador, e a audiência prévia constitui um momento processual para ela mais adequado, embora possa ter lugar em qualquer estado do processo. Este dever, como se pode ver, não elimina, não atenua em nenhuma medida o ónus de alegação que impende sobre as partes, tendo como finalidade, pelo contrário, o esclarecimento do Tribunal sobre essas alegações e sobre os fundamentos de direito invocados. Portanto, não resulta daqui qualquer atenuação do princípio da responsabilidade das partes. Voltando aos deveres das partes, resulta, por sua vez, do artigo 417, número 1, um dever geral de cooperação em matéria probatória, com as exceções do número 3, do mesmo artigo, e com as consequências do número 2, também do artigo 417, peço desculpa, para além de outras consequências que podem resultar
da violação de deveres de cooperação, como é o caso da condenação da parte como litigante de má-fé. Artigo 542, número 2, a linha C do Código de Processo Civil. Do ponto de vista das consequências probatórias, poderá o juiz valorar o comportamento da parte como meio de prova atípico e poderá, inclusivamente, inverter o ónus da prova nos termos do artigo 344, número 2 do Código Civil, que está referido no artigo 417, número 2. Eu não tenho tempo, evidentemente, para aprofundar este regime e, portanto, limito-me a referir que, do meu ponto de vista, estes deveres de colaboração probatória das partes constituem o reverso da medalha do poder inquisitório do juiz. Isto do ponto de vista de um ponto de vista não isométrico. Ou seja, evidentemente, se a lei atribui ao juiz o poder-dever de ordenar todas as diligências necessárias para o apuramento da verdade, artigo 411, então deverá recair sobre as partes, como recai sobre terceiros, um dever de colaboração com o tribunal. Simplesmente, ao contrário do que acontece em relação a terceiros, no que diz respeito às partes, estes deveres constituem também uma manifestação do princípio da boa-fé processual, estando as partes ligadas, como já vimos, pelo vínculo da instância. Quanto aos deveres do juiz, os mesmos costumam ser, ou podem ser divididos nos seguintes: um dever de esclarecimento, a que já me referi, ainda que muito sucintamente, um dever de prevenção. Este propósito são particularmente relevantes dos artigos 590, número 2, a linha B, e 591, número 1, a linha C do Código, a que me referirei já de seguida mais demoradamente, e também um dever de consulta, artigo 3º, número 3, o juiz deve ouvir as partes antes de tomar qualquer decisão, evitando-se assim as chamadas decisões de surpresa, e um dever de auxílio, artigo 7º, número 4 do Código. Artigo 7º, número 4. Sempre que alguma das partes alegue justificadamente uma dificuldade séria em obter um documento ou uma informação que condicione o eficaz exercício de faculdade ou o cumprimento de um ónus ou de um dever, o juiz, sempre que possível, deve providenciar pela remoção do obstáculo. Creio que também daqui não resulta nenhuma atenuação do ónus que incumbe sobre as partes, incumbe às partes, pelo contrário. O artigo reafirma. E, por último, no que diz respeito ao dever de prevenção, resulta do mesmo o dever de o juiz prevenir as partes sobre eventuais deficiências ou insuficiências das suas alegações ou dos seus pedidos. É discutível quais é que são os limites deste dever judicial. O professor Miguel Teixeira de Sousa, por exemplo, entende que este dever vale, estou a citar agora, vale genericamente para todas as situações em que o êxito da ação a favor de qualquer das partes possa ser frustrado pelo uso inadequado do processo. Identifica 4 áreas fundamentais em que a chamada de atenção decorrente do dever de prevenção se justifica. A explicitação de pedidos pouco claros, o caráter lacunar da exposição dos factos relevantes, a necessidade de adequar o pedido formulado à situação concreta e a sugestão de uma certa atuação. Quanto a este último aspecto, outros autores notam, no entanto, que este dever não pode fazer com que o juiz assuma o papel de consultor jurídico de uma das partes. Por exemplo, o exemplo aqui é do professor Leite Freitas, não será lícito ao juiz aconselhar ou sugerir a dedução da exceção de prescrição, que, nos termos da lei, deve ser invocada judicial ou extrajudicialmente pela parte a quem aproveita para ser eficaz. Eu faria, por último, uma brevíssima referência ao sistema alemão. Neste sistema, o princípio da cooperação tem tido particular relevância e desenvolvimento, aparecendo fundado no parágrafo 139, número 1 da ZPO. Cabe ao juiz sugerir às partes os comportamentos processuais que repute mais adequados, incluindo a própria alteração das pretensões deduzidas. Como nota o conselheiro Lopes do Rego, não vai tão longe o nosso sistema jurídico. O convite ao aperfeiçoamento não poderá nunca implicar uma modificação
não prevista na lei da causa de pedido, ou a preterição dos ônus de impugnação e de concentração da defesa na contestação que impendem sobre o réu. Bom, eu vejo o tempo já a terminar, não tenho tempo para aprofundar a reflexão sobre os limites deste dever, ou para discutir quais é que eles devem ser de iure condendo, mas gostaria ainda de referir o seguinte, de modo muito genérico, que, e com isto termino a minha exposição, no sistema alemão, uma parte importante da doutrina sublinha que não decorre destes deveres de cooperação do Tribunal qualquer limitação do princípio da responsabilidade das partes. No termo alemão, as partes são livres de seguir ou não o conselho do juiz. Portanto, em última instância, é sempre das partes o poder de iniciativa processual. Portanto, é curioso notar que, num sistema em que são mais fortes os poderes de cooperação do juiz, a doutrina, ou pelo menos uma parte importante da doutrina, não hesita em vir em defesa do princípio de responsabilidade das partes e de afirmar, aliás, sublinhar a idoneidade epistémica deste princípio de responsabilidade das partes. Bom, e de modo muito, muito sucinto, apenas com algumas pinceladas sobre alguns aspectos que esta matéria convoca, eu termino a minha parte, a minha exposição, e dou a palavra para proferir a sua apresentação ao Dr. Tiago Azevedo Ramalho. Muito obrigado. Gostaria, em breves segundos, não em breves minutos, mas em breves segundos, de dar conta da minha alegria pela participação neste webinar, muito em particular por poder partilhar o espaço com a doutora Maria José Capelo, o que muito me honra, e com o Sr. Dr. Fernando da Silva Pereira, a quem, aliás, reencontrar-nos-demos ainda este mês, no mesmo colóquio sobre processo civil, a decorrer na Faculdade de Direito, também por via telemática, a 27 de abril. Ora, o tema da minha parte, da minha comunicação, é a cooperação entre sujeitos processuais na ação executiva. Trata-se de uma reflexão sumária, muito modesta, na verdade, um início de reflexão, mas que, em todo o caso, nem que por esse seu intuito de síntese, pode ter de síntese preliminar e não de síntese final, pode ter alguma utilidade para os presentes. Pensei a minha comunicação nos seguintes termos. Num primeiro momento, refletirei em geral sobre o sentido do princípio da cooperação enquanto princípio geral, em que termos é aplicável ou não a ação executiva enquanto princípio geral. É uma reflexão mais metodológica. Num segundo momento, a aplicação do princípio da cooperação às tramitações de índole declarativa que tenham lugar na ação executiva. Finalmente, a aplicação do princípio da cooperação, ou mais precisamente, a identificação de algumas normas da ação executiva propriamente dita, que se podem entender como concretizando a ideia de cooperação. No fim, procurarei extrair algumas conclusões acerca da relevância do princípio da cooperação na ação executiva. Primeiro ponto. Sentido do princípio da cooperação enquanto princípio geral. Como sabemos, e já foi devidamente referido, o princípio da cooperação encontra-se previsto nas primeiras disposições do Código de Processo Civil. Presentemente, o Código de Processo Civil, nos primeiros 9 artigos, contém um conjunto de princípios fundamentais que são apresentados como uma proposta de lente hermenêutica, quadro hermenêutico, que poderá guiar o intérprete na aplicação do processo civil. E entre eles está o princípio da cooperação. Nós poderíamos, por essa razão, ser tentados a fazer o seguinte raciocínio silogístico. O princípio da cooperação está previsto em geral. A ação executiva é uma modalidade particular de processo. Por conseguinte, extrairíamos a conclusão,
o princípio da cooperação vale irrestritamente para a ação executiva. Contudo, e esta aqui é propriamente a reflexão metodológica, os princípios gerais em direito são gerais, mas não são propriamente neutrais. Isto é, os princípios gerais são apenas uma abstração a partir de certas realidades particulares. Representam uma escolha de sobrevalorar certas realidades como particularmente aptas à introdução num certo domínio de direito, em prejuízo de outras realidades. Correspondem à seleção de certos valores em sacrifício da seleção de outros valores fundamentalmente diferentes. Dito com o professor Castro Mendes, o legislador pode adotar dois paradigmas de regulação. Um paradigma declarativista e um paradigma executivista. Quando o legislador regula em geral, escolhe um paradigma. E no Código de Processo Civil, a meu ver bem, isto não levanta nenhum problema, adota um paradigma declarativista. As disposições gerais do Código de Processo Civil são disposições que têm em primeira linha de conta a ação declarativa e não a ação executiva. Portanto, da simples previsão do princípio da cooperação no artigo 7º do Código Civil, numa parte relativa a princípios gerais, não podemos extrair de uma forma meridiana, clara, sem qualquer operação ulterior, a conclusão de que ele se aplica irrestritamente à ação executiva. Pode até aplicar-se, mas mediante uma análise própria, apurando da conformidade do seu sentido com o tipo de questões que na ação executiva se colocam. Eu penso que isso se torna muito claro quando lemos a própria redação do artigo 7º. O artigo 7º, número 1 do Código de Processo Civil, diz o seguinte, eu passo a citar: na condução e intervenção no processo, devem os magistrados, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo para se obter com brevidade e eficácia a justa composição do litígio. O fim da cooperação é a justa composição do litígio. Ora, na ação executiva não há justa composição do litígio. Pelo contrário, a ação executiva arranca do acertamento da pretensão do exequente, tal como constante do título executivo. Portanto, o próprio ponto de partida da ação executiva é um ponto de partida fundamentalmente diferente do fim que o legislador revela que procura com o princípio da cooperação. O que não quer dizer que ele não possa aplicar-se à ação executiva. Temos é de refletir e ver se o figurino, o sentido, a estrutura fundamental da ação executiva justifica, solicita, requer que este princípio tenha lugar ou particular lugar. Ora, eu dividirei dois grupos de questões que correspondem à segunda e terceira parte da minha comunicação. Primeiro grupo de questões. Tramitações de índole declarativa que tenham lugar na ação executiva. Penso em tramitações sob a forma de ação, a oposição à execução, a verificação de créditos, embargos de terceiro, seja sob a forma incidental. Pense na oposição à penhora ou noutros incidentes avulsos, atípicos, que possam ter lugar. Nestas tramitações de índole declarativa que tenham presença na ação executiva, não vejo qualquer obstáculo para aplicarmos diretamente até tudo quanto dissermos em geral a respeito do princípio da cooperação. Aqui, penso que não há nota particular que se deva fazer. O que já merece uma reflexão mais detida, mais atenta, é a questão de saber se na ação executiva enquanto tal, isto é, no processo tendente à realização coativa pela força da pretensão constante do título, se nele, nesse processo, a ideia de cooperação
é importante para a realização da própria obrigação e se é especificamente solicitada pelo jogador como um meio para extrair consequências jurídicas, nomeadamente deveres de comportamento, que permitam a promoção do fim da própria ação executiva. O que é que proponho fazer? Em vez de olhar em geral para o princípio da cooperação e das possíveis consequências que dele pudéssemos extrair, olhar para concretizações normativas específicas previstas pelo jogador que permitem compreender qual o espaço de ação de cada um dos sujeitos processuais. E a partir daqui podemos, num segundo momento, formular o seguinte juízo. Perante este equilíbrio de posições entre os diferentes sujeitos processuais, as partes e o tribunal, no tribunal, essencialmente, o juiz e o agente de execução, onde quer que ele esteja, qual seja o seu real estatuto, a partir da delimitação das respectivas posições, no fim, formularmos o seguinte juízo. A ideia geral de cooperação permite verter o sentido da articulação de posições entre intervenientes processuais, mais precisamente entre sujeitos processuais na ação executiva ou não. Comecemos pelo agente de execução, que é o grande dínamo, o grande motor da própria ação executiva. De facto, ao agente de execução são conferidas todas as competências para a promoção da ação executiva que não estejam especificamente atribuídas a outros órgãos da execução, nomeadamente à Secretaria e ao juiz de execução. E dentre essas competências que lhe são atribuídas, encontram-se as seguintes que, do meu ponto de vista, revestem um enormíssimo significado. O poder de recorrer a diferentes bases de dados públicas, de modo a conseguir obter informações acerca de quais os bens penhoráveis do executado, o poder de solicitar diretamente o auxílio das autoridades policiais para conseguir vencer a resistência que seja oposta à penhora, poder este que, em princípio, não requer sequer prévio despacho judicial, o poder de submeter à apreciação do juiz de execução as dúvidas que possam ser relevantes em termos procedimentais na concreta ação executiva, sem prejuízo de um regime específico de sancionamento para quando esta faculdade for usada de modo imprudente. A possibilidade também doutrinalmente sustentada, mas penso que com total acerto e não merecendo qualquer possível contestação, de se aplicar por analogia as disposições que vigoram em sede geral no domínio do direito probatório, permitindo ao agente de execução requerer a colaboração do tribunal para aceder a informações que estejam na disponibilidade de terceiros, quando esse poder não lhe seja especificamente conferido pela lei. Agora, do ponto de vista passivo, o dever que tem, efetivamente, de prestar todas as informações que sejam solicitadas pelas partes e também de manter o exequente a par de todas as diligências executivas de penhora que venham sendo efetuadas. Mas o ponto-chave, e que permite captar a lógica do regime legal, é o seguinte: a lei pretende que o agente de execução, tanto quanto possível, não careça da colaboração de terceiros para realizar o fim da execução. Tanto quanto possível, da colaboração, de outras partes processuais para realizar o fim da execução. Tanto quanto possível. Às vezes é necessário. Mas, por princípio, pretende-se que não esteja na dependência desta mesma colaboração.
Quanto ao juiz de execução, não direi muito, uma vez que é o reverso. Portanto, se o agente de execução tem aquelas faculdades de recorrer ao auxílio do juiz de execução, o juiz de execução, reversamente, deverá prestar esta cooperação que lhe seja solicitada. Quanto a exequente e quanto a executado. Do ponto de vista do exequente, não cabe falar propriamente, penso eu, de um dever de cooperação com a execução, mas antes de uma faculdade de cooperação com a execução. O exequente pode cooperar com a execução, de modo que a execução, de forma mais eficaz, mais célere, mais bem conseguida, consiga a realização do seu interesse. Nomeadamente indicando as informações relevantes a respeito de bens penhoráveis por parte do executado e também podendo até cooperar com o agente de execução na própria realização da penhora, facultando meios ao agente de execução para a realização da própria penhora. Mas não se trata, penso eu, de uma ideia de dever de cooperação, mas de faculdade de cooperação, de possibilidade de cooperação. Quanto ao executado, devemos distinguir, penso eu, 3 níveis diferentes de cooperação com a execução. Primeiro nível, o executado tem certamente também a faculdade de, por sua iniciativa, sem a tal estar adstrito, colaborar com a execução, facilitando a realização da penhora, indicando outros bens penhoráveis que, porventura, até de modo mais eficaz, permitam satisfazer as finalidades da execução. Enfim, predispondo-se a que o fim da execução, pelas vias mais adequadas, seja atingido. Mas isto é uma faculdade. Tem também um ónus de colaboração com a execução, em alguns casos, nomeadamente quando se oponha à penhora com fundamento na existência de patrimónios separados. A lei prevê aqui que, caso haja oposição à penhora, deva imediatamente indicar quais os bens que respondem pela dívida exequenda. Mas, em alguns casos, tem mesmo um dever de cooperação com a execução. Em 2, um que ainda podemos considerar um caso normal e outro mais significativo, mas que é meramente subsidiário. Em termos gerais, o executado, sob pena de responder como litigante de má-fé, deverá indicar os direitos, ónus ou encargos não registáveis que recaiam sobre os bens penhorados, assim como os respectivos titulares ou beneficiários. Há aqui uma específica informação que tem o dever de prestar. Subsidiariamente, quando não tenha sido possível encontrar bens penhoráveis ou não tenha sido possível encontrá-los em valor suficiente para satisfazer as finalidades da execução, isto é, a satisfação da obrigação exequenda, o executado será notificado para indicar bens à penhora. Portanto, será efetivamente notificado para uma genérica cooperação efetiva com a execução, sob pena de sanção pecuniária compulsória no montante de 5% da dívida ao mês, com um valor mínimo global de 10 unidades de conta. Este regime está hoje previsto apenas para quando não se encontram bens suficientes e não para os casos em que haja mera dificuldade em identificar bens por parte do devedor. Mas trata-se, portanto, de um regime aplicável apenas quando o agente de execução, pelos seus meios comuns, ordinários, não conseguiu encontrar bens suficientes para satisfazer as finalidades da execução. A regra é que se prescinde desta mesma cooperação. Dito isto, a conclusão.
qual o relevo do princípio da cooperação na ação executiva? E eu penso que se tomarmos em atenção a questão da cooperação entre sujeitos processuais da ação executiva, nomeadamente das partes com o tribunal, e sabendo que o sentido prático das consequências da cooperação se deve manifestar sob a parte passiva, eu penso que deveremos reconhecer que o princípio da cooperação tem um significado, apesar de tudo, bastante reduzido na ação executiva. O que não é necessariamente mau. Na verdade, parece que deste modo o legislador abdicou de um caminho que seria fácil, mas seria ilusório, de multiplicar possíveis deveres de cooperação do executado e multiplicando também as consequências decorrentes do respectivo incumprimento, quando não é presumível, não é provável a respectiva observância. Portanto, há uma nota de realismo em prescindir de uma aplicação muito intensa do princípio da cooperação na ação executiva que é inteiramente de salvar. É que, efetivamente, a raiz e o ponto de partida da ação executiva, por muito indesejável que nos pareça, mas como muito realmente acontece, não é uma situação de predisposição para uma colaboração efetiva, não é uma situação, porventura sequer, de uma predisposição para uma colaboração quando há o dever jurídico de colaborar, mas sim de hostilidade manifesta, hostilidade patente, que precisa de encontrar mecanismos de superação que não passem pela colaboração da parte passiva da instância. Essa é a missão da ação executiva, que será cumprida se encontrar esses mecanismos de superação modulados de um modo que se possa entender como humanamente razoável. Muito obrigado. Eu agradeço a apresentação do Dr. Tiago Azevedo Ramalho, clara, esclarecedora, expressiva, que aliás é seu apanágio. Foi sinceramente um enorme gosto acompanhar a sua apresentação. E agora, com enorme gosto também, cabe-me dar a palavra à senhora doutora Maria José Capelo. A palavra é sua. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, na pessoa do Sr. Dr. Fernando Pereira, este convite tão honroso e o privilégio que tenho de estar aqui com dois jovens processualistas, já muito estudiosos e com provas dadas. O Dr. Fernando Pereira e o Dr. Tiago Azevedo Ramalho. É um gosto. Eu vou, nos tempos que me sobram, vou tentar chamar aqui alguns aspectos que eu ando a estudar, ainda não é nada concluído, só apenas ideias que tenho sobre estas matérias. Gostei muito de os ouvir e acho que é muito interessante ver como é que o princípio da cooperação ou da colaboração funciona tão bem no processo declarativo e no processo executivo, em que enfrenta uma realidade totalmente diferente, tendo em conta, como disse muito bem o Sr. Dr. Tiago Azevedo Ramalho, é uma realização coerciva de um direito e por isso não se pode pensar que estamos ali num espírito muito colaborativo, sobretudo por parte do executado. Eu lembrei-me de trazer, e hoje acho que está superada e viu-se muito bem pelo que o Sr. Dr. Fernando Pereira disse, a ideia de um publicismo ou privatismo, ou um modelo privatístico ou um modelo publicista, já ultrapassámos, hoje estamos num modelo cooperativo e eu acho que até prefiro às vezes um modelo assente numa ideia de gestão prioritariamente pelo juiz, mesmo no processo executivo em que a figura do agente de execução é muito importante, a figura do juiz não deixa também de ter muito relevo, nomeadamente no controle de muitos atos, mas eu acho que hoje é um modelo sobretudo assente na gestão do juiz, na tal ampla contraditoriedade, ou seja, a importância, como também já aqui foi sublinhado, o princípio do contraditório e prevenção das decisões surpresa é importantíssimo, e sobretudo também assente no princípio da boa-fé.
Eu acho que hoje temos que entender a relação processual como uma relação complexa, com deveres acessórios laterais, todos eles emergentes da boa-fé, que deve vincular não só as partes, mas também o juiz. Por isso, estes deveres de conduta que permitem obter de uma forma mais célere, mais eficiente, a tal almejada justa composição do litígio. Mas eu só queria hoje aqui trazer na ideia de que algo que continua esquecido por não sabemos porquê, mas os atos de vontade das partes. É algo pouco estudado. Tivemos a tese brilhante da doutora Paula Costa e Silva sobre o dogma da irrelevância da vontade no processo civil, e eu agora pergunto se neste modelo que hoje temos, um modelo assente numa gestão judicial, não podemos também complementá-lo com uma gestão do processo por vontade das partes. Até que ponto a vontade das partes pode condicionar ou interferir no processo, não só nos clássicos atos dispositivos, como temos a transação, a confissão do pedido, a desistência do pedido, mas se o acordo das partes pode interferir ou não, ou ter algum relevo no atual processo civil. E qual foi o meu espanto? Comecei a recolher todas as normas que falavam de acordo das partes e são muito mais do que nós pensaríamos. E por isso, se calhar, é momento oportuno para superar o dogma da irrelevância da vontade no processo, baseada na tipicidade dos atos processuais e dos seus efeitos, e pensar até que ponto é importante voltar a estudar se a vontade das partes, qual é o seu relevo e qual os condicionamentos é que deve ficar sujeito. Isto porque já na França, na Itália, com alguma timidez e sobretudo no Brasil, hoje fala-se numa ideia de a relevância da vontade no processo civil e a forma das partes, através de negócios processuais, não só interferirem no mérito, mas também no próprio procedimento. Ainda não chegámos aqui, mas fazendo um apanhado geral dos negócios ou convenções processuais, nós hoje detectamos, desde a suspensão do processo por acordo das partes, o litisconsórcio convencional, um litisconsórcio necessário por convenção das partes, temos legitimidades extraordinárias convencionais no âmbito da legitimidade para intentar uma ação de maior acompanhado, temos prorrogação de prazos por acordo das partes, temos os clássicos pactos de competência, pactos de jurisdição, ou seja, a vontade das partes formalizada através de uma convenção é constante do processo civil. O que é interessante é que alguns destes negócios processuais, por exemplo, o pacto de competência e o pacto de jurisdição, estão minuciosamente regulamentados, a sua forma, os seus requisitos, mas demais atos não têm uma regulamentação tão completa. Por exemplo, para o litisconsórcio necessário convencional, constante, ou seja, de origem convencional, o seu regime e as suas características não estão regulamentadas e por isso na sua regulamentação temos que recorrer tanto ao direito substantivo como ao direito processual. E já falando ainda das convenções processuais, que depois ainda queria falar de outros atos, de outras participações em que a vontade das partes é um pressuposto, o acordo das partes é um pressuposto da decisão do juiz. Relativamente aos negócios processuais, acho que é necessário pensar, e aqui acho que nos estão a assistir mestrandos e doutorandos e mesmo alunos de licenciatura, é pensar qual é o regime dos negócios ou seja, processuais, mas que são elaborados antes da ação ser intentada, como o caso do pacto da competência, o caso do pacto da jurisdição, o caso que eu acabei de dizer do litisconsórcio convencional. É preciso pensar, por exemplo, quais são os seus requisitos a nível de capacidade e de personalidade. Será que uma comissão especial, uma associação que não tenha personalidade jurídica, uma sociedade comercial ainda não registada, pode celebrar um pacto de competência, pode celebrar um pacto de jurisdição, pode convencionar um litisconsórcio como uma cláusula inserida num contrato, ou seja, são entidades destituídas de personalidade jurídica, só têm personalidade judiciária, mas quando é que se nasce a sua capacidade de celebrar negócio? Só nasce
durante o processo, ou temos que estender a personalidade judiciária a um momento pré-processual para que essas entidades instituídas de personalidade jurídica não lhes fique cerceada a possibilidade de fazer negócios com eficácia processual. Ou seja, porque o negócio processual é todo aquele que visa modificar, extinguir, alterar uma determinada situação processual, mesmo feito antes de intentar uma ação. Por isso, acho que o seu regime, sobretudo dos negócios pré-processuais, ou seja, antes da propositura da ação, é preciso equacionar qual é o seu regime e, sobretudo, também a nível dos vícios da vontade. É comum dizer que os vícios da vontade só para determinados atos tipificados na lei, como, por exemplo, para a transação, para o negócio, para a desistência do pedido, para a confissão do pedido, uma vez homologados, não obstante a sentença de homologação, pode ser questionada a sua validade. E para os demais negócios processuais que as partes celebram no processo. Como eu disse, uma suspensão do processo por convenção das partes, uma prorrogação será que aí a vontade das partes pode estar viciada? Como é que se controla? Além destes clássicos negócios, tipificados ou não no Código de Processo Civil, ainda temos um caso em que a vontade das partes é irrelevante e é um pressuposto da decisão do juiz. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos na nomeação do perito, uma incumbência do juiz, mas o juiz informa às partes qual é o perito que pretende designar e se as partes estiverem de acordo, é esse perito que vai designar como sendo o sujeito que vai fazer a atividade pericial, ou seja, pressupõe o acordo das partes. E há outros casos, no caso de uma testemunha estar impossibilitada de depor oralmente, o juiz, se houver acordo das partes nesse sentido, pode permitir o depoimento por escrito. Cá está a vontade das partes a interferir de alguma forma na gestão que o juiz faz do processo. E ainda há outros casos, por exemplo, o adiamento da audiência. Se a audiência não puder terminar num dia, o seu adiamento pressupõe o acordo das partes, a designação, nomeadamente até do dia em que ela vai continuar, ou seja, a vontade das partes está presente no processo civil e por isso condiciona de alguma forma a gestão por parte do juiz ao abrigo, tal como está, ao abrigo do artigo 6º. Agora, para um outro aspecto que também, além disso, há determinados atos, que são os atos mais conhecidos e mais falados, são os chamados atos postulativos, são aqueles atos em que as partes manifestam uma vontade e requerem a um juiz que prefira uma determinada decisão. Relativamente aos atos postulativos, como por exemplo a apresentação da petição, da contestação, é muito controverso saber também qual é o seu regime. Anselmo de Castro dizia que para a prática da petição ou de uma contestação bastava ter consciência do ato, isso bastava. Bastava ter a vontade de praticar o ato, não era preciso querer os resultados. E isso condicionou muito a doutrina a entender que os vícios da vontade não condicionam a prática e a validade de todos esses atos postulativos. Isso é algo que está a mudar. Há quem diga que determinados vícios da vontade podem condicionar a prática desses atos que exigem a decisão do juiz. Por outro lado, há uma corrente, e eu aqui só para dizer, há uma outra corrente que diz que o regime processual civil tem formas de controlar a conformidade com o ato que a parte pratica com a sua vontade, nomeadamente exigindo, desde logo, as regras de capacidade judiciária, exigindo que a parte pratique o ato assistida tecnicamente. Tudo isso são formas de controlar a conformidade do ato com a vontade das partes. E também, agora eu estava-me a lembrar um outro caso que também, além da capacidade, também no Código de Processo Civil 2013 consagrou-se a possibilidade de retificação de erros formais nos articulados, ou seja, uma forma de conseguir essa conformidade do ato com a vontade das partes. Por isso, em síntese, e depois já tenho poucos minutos,
temos determinadas a manifestação da vontade da parte nos processos, através dos negócios processuais sobre o mérito e sobre o próprio procedimento, como eu disse, a nível dos prazos, a nível de suspensão. Temos os atos postulativos, que são manifestações de vontade das partes, mas que a obtenção do seu efeito depende de uma decisão judicial. E depois temos toda a gestão por parte do juiz, que vai depender, essa boa gestão, em determinados casos, do acordo das partes, no sentido que o juiz quer gerir o processo. Um outro aspecto também, para terminar, é saber até que ponto o direito processual civil não justifica que se reequacione se é um direito público, se é um direito privado ou se é um direito intermédio. Isto porquê? Porque a nível europeu fala-se numa ideia de contratualização do processo e abertura do processo civil à figura do contrato ou dos negócios processuais. Ou seja, vamos ter que voltar a reequacionar o que é numa norma dispositiva, o que é uma norma imperativa, sabendo que muitas delas nós já sabemos que é dispositivas, mas de antes não dizíamos que o princípio da oralidade era um princípio sacrossanto e hoje já admitimos com alguma facilidade depoimentos escritos. Por isso é preciso revisitar as normas processuais e pensar o que é imperativo, porque estão em causa interesses públicos, o que não é imperativo está na disponibilidade das partes, seja a nível do procedimento, seja a nível dos vários poderes que as partes podem exercer no processo. E vou terminar, creio que já faltam só 2 minutos para terminar a sessão do webinar. Mais uma vez, muito obrigada. Só vim aqui trazer umas ideias, o tempo não era muito longo. Muito obrigada de qualquer forma por esta possibilidade, partilhar a importância da vontade das partes no processo civil e espero revê-los em breve, Sr. Dr. Fernando Pereira, Sr. Dr. Tiago Azevedo Ramalho. Muito gosto, muito obrigada. Senhora doutora Maria José Capelo, muitíssimo obrigado pela sua apresentação, concisa, clara, extraordinariamente enriquecedora. É sempre uma inesgotável fonte de inspiração ouvi-la. Trouxe-nos tantos pontos de reflexão. Muitíssimo obrigado. Nós estaremos juntos novamente no dia 27 de abril, na conferência sobre a prova do processo civil, para a qual aproveito para convidar os participantes deste webinar para estarem presentes também nesse colóquio. E para finalizar, resta-me agradecer uma última vez pelas excelentes intervenções, que é do Dr. Tiago Azevedo Ramalho, quer do Dr. Marisa Capelo, agradecer aos participantes pela sua presença. Muito obrigado a todos e o resto de uma boa noite. Bem-aja.